retorno de Donald Trump à Casa Branca em 2025 marca uma mudança nas relações entre os Estados Unidos e a China, em um cenário de crescente rivalidade entre as duas potências mundiais. Em seu mandato anterior, Trump adotou uma postura mais agressiva do que seus antecessores, abandonando a abordagem tradicional de engajamento estratégico em favor de um confronto econômico e geopolítico aberto. Mas como será dessa vez? Trump vai aplicar a mesma estratégia? Entre a guerra comercial, as tensões tecnológicas e a luta pela influência internacional, convido você a descobrir as relações entre Washington e Pequim com a reeleição de Trump e suas consequências no cenário internacional. Vamos lá! A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos se intensificou em março de 2018, sob a presidência de Donald Trump, passando por várias fases de escalada e trégua até que um acordo de primeira fase foi assinado em janeiro de 2020. Mas as tensões comerciais persistiram em diferentes formas. Durante 2 anos, a China e os Estados Unidos se envolveram em uma guerra comercial implacável. E embora essa guerra comercial tenha despertado o Ocidente para o risco sistêmico que o Império Médio representa para os mercados globais, ela não serviu realmente aos interesses estadunidenses. Vamos dar uma olhada mais de perto. Durante sua campanha de 2016, Trump anunciou suas intenções. Naquela época, os Estados Unidos estavam perdendo centenas de bilhões de dólares em suas relações comerciais com a China. Em 2014, o déficit foi de 342 bilhões. O futuro presidente prometeu então sancionar Pequim por suas práticas, enquanto a política passiva de Barack Obama, que era o atual presidente, se concentrava em apelos à Organização Mundial do Comércio. Segundo Trump, esse déficit veio de subsídios excessivos a empresas chinesas, pilhagem de tecnologias com a compra de empresas estadunidenses, mas também de transferências de tecnologia impostas durante a compra de empresas na China. Quando chegou ao poder, ele implementou taxas alfandegárias punitivas sobre painéis solares e máquinas de lavar chinesas, dos quais os Estados Unidos são grandes importadores. Isso marcou o início do conflito comercial mais importante do século. A China respondeu com intervenção anti-dumping sobre importações de sorgo dos Estados Unidos. Este é um procedimento conduzido por uma autoridade comercial para determinar se produtos importados estão sendo vendidos por menos do que o seu valor normal do mercado interno do país exportador. Se for constatado dumping, medidas poderão ser impostas para proteger os produtos nacionais. Vale ressaltar que o gigante asiático é o maior importador de culturas de sorgo e soja dos Estados Unidos, e um aumento nas taxas alfandegárias chinesas penalizaria os agricultores estadunidenses. A China importou 4,8 milhões de toneladas de sorgo dos Estados Unidos em 2017, no valor de quase $1 bilhão, de acordo com a alfândega chinesa. E é aí que a escalada começa. Em 8 de março de 2018, Trump impôs tarifas sobre as importações de alumínio e aço. 3 dias depois, bloqueou a aquisição da Qualcomm pela Broadcom, uma multinacional estadunidense de design, desenvolvimento, fabricação e fornecedora global de uma ampla gama de produtos de softwares de infraestrutura a semicondutores, acusando a China de influenciar a operação. Em abril do mesmo ano, impôs novas tarifas sobre 1.300 produtos chineses, desde telas planas até armas e satélites. Pequim contra-atacou, taxando quase 250 produtos estadunidenses. Após vários meses de calma, em maio de 2019, Trump retomou as hostilidades, proibindo a Huawei de vender seus produtos de equipamentos de rede nos Estados Unidos e, em seguida, proibindo empresas estadunidenses de negociar com a empresa chinesa. E explicou isso por questões de segurança, acusando o grupo chinês de espionar para Pequim. Isso significava que a empresa chinesa, quase da noite para o dia, não conseguiu obter suprimentos de seus fornecedores, como a Qualcomm ou Google. Essa medida foi um golpe para a Huawei, porque devido à incapacidade de integrar aplicativos do Google, por exemplo, seus smartphones quase desapareceram da Europa Ocidental.
Assim, a guerra comercial se transformou em uma guerra fria, o que significou que, em 2019, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram em 35 bilhões de dólares. Mas no início de 2020, um acordo comercial foi lançado, o que aliviou as tensões. O tratado estipulava que a China compraria 200 bilhões de dólares adicionais em produtos dos Estados Unidos, ao longo de 2 anos, incluindo setores agrícolas, de serviços e de energia. Em troca, os Estados Unidos reduziriam pela metade algumas tarifas sobre os produtos chineses e renunciariam aos planos de impor novas taxas. No mesmo ano, a Organização Mundial do Comércio condenou as primeiras medidas estadunidenses. Mas quais foram os efeitos desta guerra comercial? Enquanto Trump disse repetidamente que as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer, qual é a verdade? Os efeitos positivos são que a política protecionista de Trump fez com que a taxa de emprego na indústria estadunidense aumentasse, embora o setor continuou modesto nos Estados Unidos. O déficit comercial com a China diminuiu em 2019, pela primeira vez em 6 anos. Mas o déficit total dos Estados Unidos aumentou em 22% de 2016 a 2019. Também vemos que as empresas e os consumidores pagaram um alto preço. De acordo com a Oxford Economics, a guerra comercial custou à economia dos Estados Unidos um crescimento de 0,5% em 2 anos. Além disso, os preços dos produtos tributados aumentaram. E isso foi uma mudança especialmente para a Europa. Essa política de Trump destacou os fracassos da globalização e a Europa começou a considerar a China como um rival sistêmico. Sob Biden, os Estados Unidos desencadearam uma nova guerra comercial com a China em setembro de 2024, com tarifas sobre veículos elétricos, baterias e painéis solares da China vendidos nos Estados Unidos, que aumentaram de 25% para 100%. Mas apenas 4% das importações chinesas foram afetadas, e o dano econômico à China será pequeno. O que dizer então do retorno de Trump à Casa Branca? Apesar dos resultados insatisfatórios durante seu primeiro mandato nesta guerra comercial, ele prometeu endurecer essas medidas, planejando impor altas taxas alfandegárias de até 60% sobre produtos chineses e de 10% a 20% sobre todas as outras importações estadunidenses. No pior dos casos, isso pode custar à economia chinesa entre 1 a 1,5% de crescimento no primeiro ano e depois o impacto diminuirá. É importante notar que uma nova guerra comercial ocorreria no pior momento possível para Pequim, já que a economia chinesa desacelera. O presidente chinês Xi Jinping expressou sua disposição de manter uma comunicação aberta e trabalhar com o novo governo dos Estados Unidos para evitar conflitos e promover a coexistência pacífica, especialmente a longo prazo. Mas isso não pode ser suficiente para que os dois países firmem um compromisso. Mas a China não pode perder um único ponto de crescimento. Enquanto a meta oficial de cerca de 5% em 2024 foi comprometida pela grave crise imobiliária que afetou o país, as sanções dos Estados Unidos à tecnologia também abalaram o Reino do Meio. Mas os efeitos também foram sentidos nos Estados Unidos, tanto na economia do país quanto nos consumidores. Como, por exemplo, os iPhones que são fabricados na China. A inflação dos Estados Unidos aumentou mais de 0,75%. Mas se o futuro governo Trump tomar medidas, como a China reagiria? O Império do Meio não deixaria de reagir, atacando produtos agrícolas americanos, por exemplo. Em outubro de 2024, logo após a União Europeia impor tarifas sobre carros elétricos chineses, Pequim retalhou atacando o conhaque francês. Mas é importante considerar Taiwan. Liu Weidong, especialista em Estados Unidos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, explicou que Trump aborda Taiwan de um ponto de vista comercial e não de um ponto de vista político internacional. Ele pesará os prós e os contras para os Estados Unidos e usará Taiwan como moeda de troca nas negociações com a China.
Vale lembrar que durante sua campanha de 2024, Trump acusou a ilha de saquear a indústria estadunidense de semicondutores e alertou que nessas condições, o mínimo que Taiwan poderia fazer era pagar pela proteção e o apoio militar do qual se beneficia. Taiwan produz quase todos os microchips do mundo. Os comentários de Trump são, portanto, uma bênção para a China, que considera a ilha parte integrante do seu território. A reeleição de Donald Trump pode, portanto, marcar uma grande escalada nas tensões sino-americanas. Entre promessas de sanções comerciais drásticas, ameaças a produtos agrícolas e o uso de Taiwan como ferramenta de negociação, os riscos de um confronto econômico e geopolítico são muito reais. Para a China, as apostas são vitais, mas os Estados Unidos não são isentos de riscos. Diante desse cenário, a questão permanece em aberto. Pequim e Washington conseguirão superar suas diferenças ou mergulharão o mundo em uma nova era de rivalidade econômica e estratégica? Vamos ficar de olho.